Vamos falar sobre ligações iônicas. Segundo a definição, nós temos o seguinte: ocorre com a união entre elementos eletrovalentes de íons com cargas opostas. Isto é, para que ocorra uma ligação iônica, temos de ter a associação de um elemento cátion com um elemento ânion. Temos que unir um cátion a um ânion. Um tem que ceder e o outro tem que ganhar ou receber. Vamos ver isso através de um exemplo. Vamos começar com o brometo de potássio. K mais Br. K, potássio, Br, bromo, ou brometo. O K é da família 1A, que tem um elétron na sua última camada, por isso ele é um cátion. Família 1A, cátion. O bromo 7A, família 7A, por isso tem 7 elétrons na sua última camada, precisa de 1 para formar o octeto, então por isso ele é um ânion. Então nós teremos a formação o quê? Da seguinte fórmula, KBr. 7 elétrons do bromo se juntou com um elétron do potássio, que é a última camada dele, 7 mais 1, 8. Aí nós teremos o quê? A regra de octeto, brometo de potássio, devido a essa fórmula. Porque os dois juntos formam um octeto. Olha, vamos fazer a seguinte associação. O bromo tem 2 elétrons na sua última camada. O potássio também 2 elétrons na sua última camada. Na segunda camada do bromo, nós temos 8 elétrons. Mesma coisa acontece com o potássio, 8 elétrons também. A terceira camada do bromo, nós temos 18 elétrons. E na terceira camada do potássio, nós temos 8 elétrons também. Na última camada do bromo, temos 7 elétrons. E na última camada do potássio, nós temos 1 elétron. Então, observe que o bromo tem 4 camadas e o potássio 4 camadas. A última camada do bromo são o quê? São 7 elétrons. A última camada do potássio, 1 elétron. Esse elétron que gira em volta do potássio, por ele ser o potássio ser um cátion, a tendência é que ele perca esse elétron. Quer dizer, ele vai ceder esse elétron para o bromo. Com isso, ele perderia a sua última camada, que em vez de 4 ficaria sendo 3 camadas. Só que 3 camadas com 8 elétrons. E o bromo que tinha 7 passa a ter 8 por receber esse do potássio. Com isso nós temos a regra de octeto. Vamos ver o outro exemplo aqui. O óxido de cálcio. Olha, vamos começar da seguinte forma. O cálcio, ele tem número atômico 20, distribuição eletrônica 2882. No outro exemplo não fizemos isso. Então aqui vamos detalhar um pouco mais. Na tabela periódica o cálcio tem essa formação. Ele tem 4 camadas, sendo 2 elétrons na sua última camada. E nós temos aqui o oxigênio, que tem 8 de número atômico e 2 camadas. 2 elétrons na primeira e 6 elétrons na segunda. Então, o cálcio, família 2A, o oxigênio, família 6A. Se o cálcio está na família 2A, ele tem 2 elétrons na última camada. O oxigênio, por estar na 6A, tem 6 elétrons na última camada. A família 2A, nós já falamos que é um cátion. Então a tendência dele é ceder. Ceder quanto? Os 2 elétrons que existem na última camada dele.
Já o oxigênio, por estar na família 6A, ele vai receber. Receber quanto? O que falta para 8. Ele tem 6 elétrons, para 8 falta ganhar 2. Então, novamente a definição de cátion e ânion. Cátion porque cedeu e ânion porque recebeu. E aí nós teremos a nossa fórmula química. CaO, ou óxido de cálcio. Professor, a palavra é óxido de cálcio. Por que o oxigênio não veio primeiro? Quando nós estivermos estudando a química inorgânica, sais, óxidos, bases e assim por diante, a gente vai estar detalhando isso mais a fundo. Mas de momento eu posso dizer o seguinte: o elemento que cede elétrons, na fórmula química, ele vem primeiro do que recebeu o elétron. O cálcio está cedendo, então ele vem primeiro. Apesar de que a nomenclatura começar com óxido, que se refere ao oxigênio, na representação da fórmula, quem cede vem primeiro, no caso o cálcio. Correto? Então nós temos 6 elétrons do oxigênio, que recebeu 2, foi para 8 elétrons. Olhem acima lá na representação da tabela periódica. O oxigênio, que tinha 2, perde esse 2, no caso, cede esse 2. Esse 2, ele vai se deslocar para o oxigênio, que vai se juntar com 6, 2 e 6, 8. Então, nós temos aí octeto. O oxigênio, que era 6, recebeu 2, foi para 8. E o cálcio, que terminava em 2, cedeu esse 2 para ficar na sua última camada, 8. Então, aí nós temos a representação da regra de octeto, que foi o nosso alvo. E lembrando novamente, essa é uma aula para iniciantes. A linguagem por mim usada é uma linguagem que busca aproximar do conhecimento dos alunos. Então eu peço aí que a comunidade científica não julgue o português usado, porque o meu foco são iniciantes que precisam entender passo a passo o que está acontecendo com o estudo dele. Então vamos andar um pouco mais. Então temos o cálcio com 2 elétrons na sua primeira camada, 8 elétrons na sua segunda camada, 8 elétrons na terceira camada e 2 elétrons na sua quarta e última camada, segundo a representação da tabela periódica, né? E nós temos o oxigênio com 2 elétrons na sua primeira camada e 6 elétrons na sua segunda e última camada. Então, o elétron, os 2 elétrons que gira em torno do elemento cálcio, pelo cálcio ser um cátion e a tendência dele é ceder elétron, esses elétrons passarão para o oxigênio, fazendo com que o oxigênio, que tinha 6, passe a ter 8 elétrons. É como se, né, a última camada do cálcio desaparecesse. Com isso, nós temos o oxigênio com 8 elétrons na sua última camada e o cálcio com 8 elétrons na última camada. Nós temos aí a representação da regra do octeto e uma ligação iônica, onde nós temos o cálcio que cedeu elétron, e nós temos o oxigênio que recebeu elétrons.